Estou chegando aqui como quem sai da toca. E eu estou saindo da toca sem nenhuma expectativa, porque isso aqui, pelo menos na minha cabeça, acaba sendo um teste, um risco. Estou simplesmente testando, inclusive um programa novo, uma câmera nova, fazer essa versão em branco e preto para empatar com a imagem aqui do nosso grupo de tarô, mas na verdade eu estou saindo porque alguma coisa me empurra, um instinto, um chamado, alguma coisa de dentro, lá dentro, instintiva, e que me põe para fora sem nenhuma expectativa, sem passado, sem raízes, com uma vontade enorme de explorar o que tem pela frente, de me testar em várias opções, em várias possibilidades, de fazer um caminho novo. E assim o louco sai da sua gruta, sai da sua toca, buscando mais do que nunca atender primeiro um apelo nem consciente, é alguma coisa instintiva que o empurra para a vida, que o empurra para fora, e ele quer atender a esse chamado, ele quer atender a isso porque isso para ele é vital, é fundamental, ele não tem como negar isso. E ele é um aventureiro, ele é um andarilho, ele é aquele que não tem passado, aquele que não tem raiz, aquele que não tem laço, não tem amarra, e ele se lança mesmo como um aventureiro, como um marginal que não tem por que obedecer nenhuma das regras. Ele não tem nenhuma regra a não ser essa ligação interna com essa sede de vivência. Mas no fundo, lá no fundinho, existe um instinto forte que o impele à vida, a desenvolver a consciência, e nesse caminho de tantas experiências em que ele vai tomando consciência de si mesmo, ele acaba fazendo a ponte de ligação entre esse seu ser instintivo interior e esse ser consciente externo, entre o inconsciente e o consciente, e assim completa a sua jornada. E ele vai passar por uma série de vivências, de aprendizados, que são os vários momentos da saga, da história, da busca ou do ciclo do louco, desse louco, que é a primeira carta do tarô, que é a carta 0, aquele que, na verdade, não está preso a nenhuma ordem, ele não tem uma relação com os outros momentos como uma relação linear, primeiro isso, depois aquilo. Existe uma linha lá, as cartas são numeradas, mas na verdade qualquer um deles poderia aparecer anteriormente. Na verdade, a ordenação está muito mais pelo sentido dos arquétipos, porque o arquétipo primeiro, o mais poderoso, o mais forte, é o louco, tanto que as cartas dos arcanos maiores, que é o que nós estamos introduzindo, que vão contar essa saga do louco, que vão falar dessa história, são as 22 cartas, na verdade são 21 cartas com a carta 0, que fica no meio e todas as outras em volta, porque ele estabelece relação com todas elas, e elas acontecem não só num momento, elas acontecem em vários momentos e, de certa forma, em várias fases da vida, você volta a algum desses arquétipos, porque ainda existem coisas a serem desvendadas, reveladas, na busca de si próprio, na busca do revelar-se conscientemente a si mesmo. E essa é a jornada, no fundo, que justificaria, de certa forma, a vida. O nosso compromisso é esse, e não com construir coisas por valores externos dadas por uma sociedade X numa época que determina que você tem que se comportar desta forma, seguir esses parâmetros ou esses valores, aqui batendo o dedo no microfone. Então, tudo isso é esse espírito rebelde, esse espírito que não se alinha e que é revolucionário, mas que também é a raiz de tudo de novo que surge na arte, na revolução, na marginalidade, que a marginalidade é, de fato, o grande cerne da criatividade. Então, essa potencialidade imensa de busca, e ele é jocoso, ele empata com o bufão da Idade Média, com o bobo da corte, ele empata com o coringa do baralho, ele tem a sua malícia, o seu jogo, ele brinca com as coisas porque o seu compromisso é muito mais profundo e ele não se deixa comprar ou não se deixa apegar a alguma coisa que corte essa ligação intrínseca, umbilical
com essa energia. É claro que a gente não consegue, não pode ser esse ser permanentemente, mas nós temos os seus lampejos, e aqueles que mais o sufocam são aqueles que mais se sentem incomodados com ele, inclusive externamente. Se você vê alguma pessoa que tem essa liberdade, essa ousadia, isso te incomoda quando foge dos parâmetros, porque na verdade o teu peso interno, a tua cobrança interna, esse seu arquétipo tão poderoso está sendo chamado indiretamente através daquela pessoa que está trazendo à tona uma energia que você não quer que venha, porque você está querendo controlar em termos de sua consciência. E isso é o que o Jung coloca, isso tudo vem do seu estudo a partir do inconsciente coletivo, os arquétipos, mas o arquétipo fundamental, aí que está a beleza do tarô, aí que está a minha paixão pelo tarô, muito porque eu me identifico muito com essa carta, né? Por não ter conseguido talvez empatar com os padrões do mundo e sempre me refugiar nessa gruta para a qual eu volto permanentemente, eu sinto muito essa energia, essa força, e sinto também o drama do louco, no sentido de que para encontrar a si mesmo ele precisa ter um caminho solitário, ele tem como companhia o seu cãozinho, né? Na carta do tarô de Marseille, no tarô mitológico não, porque vai se coincidir com um mito específico. Nós não estamos aqui falando do mito, estamos só apresentando os arcanos maiores através da saga do louco, através do seu ciclo, através do seu mito, vamos chamar assim, que é o mito de todos nós, por mais que queiramos negar. Então, no tarô mitológico ele é empatado com o mito de Dionísio, que também apresenta esse mundo rebelde, esse mundo que foge à regra, ao controle de uma racionalidade de Apolo, e que é muito nosso mundo do iluminismo, o mundo contemporâneo, o mundo da ciência, o mundo da ordenação. E é esse mundo selvagem, esse mundo em que o prazer não é pecado, o prazer no sentido não negativo, pejorativo de prazer, mas no sentido de vida, de existência, de natureza, de naturalidade. Daí a gente vê que o tarô nasce dessa força rebelde, meio renascentista, e ele traz essa pujança, essa ligação com essa energia tão profunda. Então a saga do louco é o cerne dos arcanos maiores. Todas as cartas que estão ao seu redor, na verdade, são momentos de você lidar com os seus arquétipos específicos que vão tratar dessa profundeza e revelar a você mesmo em outros níveis, em outras dimensões, mas sempre a partir daquilo que é o teu cerne primeiro, que é aquela ligação instintiva com a origem, com a base, com aquilo que te empurra, impele, que te traz para a vida, para você estabelecer essa ligação e poder estabelecer a sua harmonia entre consciente e a origem que é o seu reino inconsciente, que é o reino do todo. E isso é muito apaixonante, é muito bonito. E a figura do cão exatamente representa no tarô de Marseille, porque a figura que você tem no tarô de Marseille é aquele cãozinho que é o instinto animal, o instinto de vida que o impele, que o empurra para seguir em frente. E eu, hoje, caminhando com o meu cachorrinho, senti todas essas coisas vindo, quis ler algumas coisas para poder fazer esse vídeo assim de improviso, sem ter que seguir nenhum planejamento, já que eu estou falando do louco, não poderia. Então, ficou uma coisa muito interessante, ficou uma coisa muito gostosa, seguir aqueles passos de quem, num determinado momento, numa sexta-feira, em que, de certa forma, naquele horário, todos estariam nos seus escritórios, no seu trabalho, o meu esquema de vida, de repente, num determinado momento, me lança na contramão, e eu de bermuda e camiseta, andando com o cachorrinho pelas ruas de uma sexta-feira de manhã, em que as pessoas caminham para os seus esquemas. E aí eu senti a força e a pujança, embora eu não diga que isso seja uma coisa tranquila em mim, é por circunstâncias que essa sexta-feira esteve livre, não é sempre assim.
e que também não é tão tranquila, mas como essa energia, por um lado, ela é angustiante, e por outro lado, ela é prazerosa, no sentido de você perceber que você está acima dessas estruturas, dessas convenções, essa sensação de liberdade, de libertação, de abertura ao infinito, esse chamado natural interno, isso tem uma pujança e uma força incríveis. Por isso que a carta primeira é esse arquétipo profundo que é representado de mil formas na história, né? É mais ou menos, o texto inclusive que eu vou indicar para vocês fala que aquela liberação que acabou redundando no que veio a ser o carnaval, momentos em que as pessoas chegaram a um determinado momento socialmente ficar tão reprimidas que precisou se criar momentos para que elas liberassem essa energia. Isso aí sim seria um momento em que se podia falar tudo, podia se ironizar, os políticos, os reis, o que fosse, tudo era permitido naquele período, que é mais ou menos o espírito, mais ou menos não, que é a origem do nosso carnaval, que tem essa origem pagã, mas na verdade é a origem pagã no sentido não de não religioso, mas dessa energia interna, infinita, essa ligação com essa natureza profunda, com essa energia básica, original, universal, né? De onde a gente provém. E é exatamente esse o ciclo que nós vamos percorrer, e é esse convite que eu faço, introduzindo para vocês, através da saga do louco, o ciclo do louco, a maravilha que é e apaixonante que é essa história, esse conto, esse mito de cada um de nós, cada um na sua versão, que é o encontro de si mesmo, através desses vários momentos que o tarô escolheu como os arquétipos fundamentais que perfazem essas 22 cartas, na verdade 21, porque é o louco se encontrando com esses 21 momentos. Alguns dividem em 3 sequências de 7, eu não quero seguir regra nenhuma, que já começa a ficar analisando. Na verdade, qualquer uma dessas cartas que compõem as 21 são aquelas com as quais tem que se dialogar, e não tem uma linha, nós vamos seguir a linha que o tarô segue de apresentação, mas não porque assim tenha que ser. E na vida elas voltam, elas são recorrentes, enquanto você ainda tem coisas a desvendar e elas estão afetando aquele teu momento. Mas, na verdade, elas não seguem ordem nenhuma, seguem a ordem da necessidade sensível do teu interno, instintiva e de autoconhecimento, de autoesclarecimento. São coisas que ainda eu tenho que enfrentar, ou passar, ou questionar, ou sentir, para poder chegar ao encontro de mim mesmo. Na verdade, é isso daqui que eu tinha que falar para vocês.